Então vamos agora procurar esquecer todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, né, do nosso dia a dia, levarmos os nossos pensamentos de espiritualidade até Deus, até Jesus, pedirmos assim a proteção espiritual necessária a cada um de nós, né, para que durante a palestra, passes, as aplicações, possamos receber tudo aquilo que estamos necessitando neste momento. O alívio, o reconforto, a paz, a palavra do Evangelho que vai ser na noite de hoje. E também possamos lembrar, né, de todos que estão sofrendo, né, aqueles nossos irmãos nos hospitais, no asilo, na nossa casa de abrigo. E assim, para iniciarmos, vamos fazer com toda a fé, com todo o desejo de ajuda, uma oração de Pai. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Então, o seu Fernando fique à vontade. Fernando, volta. Obrigado. Então tá, a evangelização com as crianças, Tá. Boa noite, meus irmãos. Que a paz, a bênção de Jesus nos envolva, nos ilumine, nos ampare e abençoe todos nós. É muito bom estar aqui novamente, entre companheiros de Ideal Espírita, fazendo uma reflexão com o Mestre Jesus, com sua infinita sabedoria, sua infinita bondade, que o tema da noite possa estar tocando o nosso coração, possamos implantar a semente do Evangelho em nosso coração. Mais do que nunca, nós, a humanidade, estamos precisando de Jesus, estamos precisando de Evangelho, estamos precisando de amor, né? O tema para a nossa reflexão da noite, está ouvindo bem atrás? Dá para ouvir aí? Dá? Parece que tem tudo a ver no momento que nós estamos vivendo. Jesus acalma tempestade. Olha, nós vivemos numa época tão conturbada, né? Guerra para todos os lados, violências, insônia, depressão, suicídio, vazio existencial, né? A gente parece que perdemos um pouco o sentido da vida. Parece que nós perdemos a nossa essência. Nós, muitas vezes, estamos confundindo, achando que somos um ser material vivendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. E hoje as pessoas se preocupam mais em ter do que ser. As pessoas se preocupam mais com a ostentação, o consumismo, a rede social. As pessoas têm necessidade de, não de ter as coisas, mas de mostrar que tem. Ir no shopping, mostrar a sacola, viajar, mostrar que está viajando, ir no restaurante, mostrar que está no restaurante, mostrar o carro novo, sabe? Parece que essas coisas que dão um sentido para a vida das pessoas. Quando a gente sabe que não é ter, é ser. A gente ser. Então, essas coisas de ter vai passar. Porque aqui na Terra, meus irmãos, nada é fixo, nada é permanente. A Terra é apenas uma estrada. A Terra é apenas um caminho. Todos nós estamos nesse caminho de passagem. E vamos passar tudo aqui.
passa, tudo aqui é passageiro. Nós vivemos hoje, tornamos praticamente quase escravos da internet. Todos nós, redes sociais, internet. O grande problema é o quê? Os algoritmos, a inteligência artificial. Toda vez que nós clicamos em vídeo ou em qualquer coisa, de sensualidade, de violência, de qualquer vídeo, aquilo fica registrado. A inteligência artificial sabe os nossos gostos. Toda vez que nós entramos novamente na internet, automaticamente a inteligência artificial, o algoritmo já nos separa esses vídeos de violência, de sensualidade, de fofoca. Por quê? Porque ele sabe as nossas tendências, sabe mais do que a nós mesmos. A coisa mais difícil, mais complicada, gente, é nós conhecermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, os nossos problemas. É a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo, é o meio mais fácil da gente se melhorar. Mas a gente tem dificuldade de conhecer a nós mesmos. E a coisa mais fácil do mundo é julgar os outros, condenar os outros, ver os defeitos dos outros e não ver os defeitos do nosso. Por que a gente está falando da internet? Lógico, a internet é uma coisa dinâmica, a gente precisa, não tem como. Mas o grande problema é o que nós estamos fazendo. A internet é neutra, nós é que damos o destino para vocês. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu até peguei essa caixinha aqui, obrigado pelo presente de Jesus Pai. Isso aqui é uma caixinha. Imagine que eu pego essa caixinha aqui, coloco aqui dentro presente, joias, relógios, né? Coisas que têm valores. Se tornam o quê? Um porta-joia. Imagine que eu tiro as joias que estão aqui, o relógio, as correntes, pulseiras, e coloco lixo aqui dentro. A caixa mesmo, o vasilhame é o mesmo. Mas só mudou o quê? O conteúdo. Então, de um porta-joia, passou para uma lixeira. Assim funciona a nossa mente aqui. O que nós estamos colocando aqui em nossa mente? Um porta-joia ou uma lixeira? A escolha, gente, é sempre nossa. Nós escolhemos. Nós somos os construtores do nosso destino. Nós. Ninguém mais, tá? Muitas vezes a gente age como passageiro, não como motorista. Então, tudo está em nossas mãos. Nós temos que prestar conta para nós mesmos. Ninguém vai depois nos cobrar São Pedro, né? Vai nos julgar, você vai para a esquerda, você vai para a direita, você foi bom, você foi... Não, é a nossa consciência. Quantas oportunidades, quantos talentos a gente tem a cada novo dia, a cada novo amanhecer que Deus nos dá. Deus, todos nós, meus irmãos, todos, tá? Deus tem um propósito para nós. Deus tem um objetivo para nós. Ninguém vem aqui na Terra fazer turismo. O que é o nosso objetivo? Cada um deve descobrir o seu propósito, o seu objetivo. Ninguém veio passear, porque ninguém veio passear. Então tem um propósito, um objetivo. Já que a Terra é uma passagem, a Terra é um caminho, Deus nos deu um propósito para que a gente possa estar aqui nessa abençoada reencarnação, nesse abençoado planeta, nesse momento. Todo mundo está no lugar certo, gente. Então, qual que é o nosso propósito? O que os Espíritos nos ensinam? Floresça aonde Deus te plantou. Olha que interessante. Floresça aonde Deus te plantou. Se você for uma dona de casa, seja uma boa dona de casa. Se você for um médico, um policial, um funcionário público, um gari, floresça onde Deus te plantou. Faça o melhor enquanto você não possa fazer melhor ainda. Sabe? O objetivo nosso é o nosso propósito de melhorar, de crescer, da gente evoluir, da gente aprender. Floresça onde Deus te plantou. O grande problema nosso, que a gente vê, que os Espíritos nos ensinam, meus irmãos, é o acúmulo, o apego. Todos vocês já ouviram falar do caminho da fé. Lá na Espanha, né? É uma estrada medieval, desde a época dos séculos passados, tem essa estrada medieval, lá na Santiago de Compostela. Essa estrada, ela tem quase 1.000 quilômetros, 900 quilômetros. Demora para você fazer, só tem 3 jeitos de você fazer esse caminho da fé lá, de Compostela. Ela é muito famosa. Ou a pé, de bicicleta, ou a cavalo. Ela é bem medieval. Demora de 30 a 40 dias para que se faça essa caminhada lá, tá? E 90%, mais de 90% do pessoal vão a pé. A primeira coisa que eles dizem quando vai fazer essa caminhada lá a pé,
leve somente o necessário. Olha, leve somente o necessário. O máximo que você pode levantar a mochila é 10 quilos, para que você possa fazer essa caminhada, possa chegar até o final. Olha que interessante, gente. Leve somente o necessário. E a nossa vida, muitas vezes, achamos que nós estamos sobrecarregados. Nós sobrecarregamos nós mesmos. Será que nós estamos só tendo o necessário para a nossa caminhada, a nossa marcha? Ou como é que está nosso supérfluo? Como é que nós estamos sobrecarregados, gente? É a pergunta 926 do Livro dos Espíritos. O homem mais rico é aquele que tem menos necessidade. É a pergunta 926 do Livro dos Espíritos. O homem mais rico é aquele que tem menos necessidade. Quanto mais supérfluo, mais necessidade tem, mais pesada vai ser a nossa caminhada. Como a estrada lá de Compostela, caminho da fé. Porque a gente começa a colocar muitas coisas no nosso ombro e a caminhada vai ficando pesada. Gente, a gente está aqui para aprender. Então, todos nós devemos, né? Se aqui é uma estrada, se aqui é um caminho, se aqui é uma passagem, nada é fixo, nada é permanente, a gente começa a compreender o sentido da vida. Valorizar não o ser material, mas o ser espiritual. Que a matéria, o corpo, o que é o corpo? A roupa vai se decompor. Então, Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo para nós. E nós devemos descobrir qual é esse propósito, qual é esse objetivo. Florescer onde Deus nos plantou, para que a gente possa encontrar um sentido da vida. Vocês já ouviram falar é um livro bem antigo, do século XVIII, ele foi escrito em 1865. Alice no País das Maravilhas. Todo mundo já ouviu, né? Esse livro, já ouviu o filme. Esse livro ele é inteiramente filosófico, né? É filosófico. Alice está caminhando por uma estrada e, de repente, ela vê uma árvore, tem um gato. O gato até bem bonachão, meio dormindo, né? Então, Alice conversa com o gato. Alice pergunta para o gato, onde essa estrada vai dar? Eles conversando com o gato, onde essa estrada vai dar? O gato responde, para onde você quer ir? Ela diz assim, eu não sei, eu estou perdida. O gato responde, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Olha que resposta. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E a nossa vida, para onde nós vamos? Para onde nós estamos caminhando? Ou qualquer caminho serve. Então, gente, para a gente fazer essas reflexões, esses comentários, a gente vê que tudo está em nossa mão. Só depende de nós, dá um sentido, dá um objetivo. Por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho de Jesus, claro, que é o nosso guia, nosso modelo, é o mestre. Vamos falar um pouquinho do Evangelho e do Espiritismo, para que a gente possa nos situar no tempo, no espaço. Esse é o objetivo todo nosso, na nossa modificação, a nossa renovação, a nossa transformação, as nossas mudanças. Difícil? Claro que é difícil, gente. Ninguém está dizendo que é fácil. Nós trazemos ainda muitos ranços, nossos defeitos, nossos vícios do passado. E a gente, aos pouquinhos, vai melhorando. É como a gente subir um degrau, como a gente subir uma escada, a gente vai crescendo gradualmente. Só que tudo que a gente aprende, a gente não retroage, a gente não volta, a gente só cresce. Esse é o objetivo. A gente dá um objetivo, dá um sentido para a nossa vida. Tem outra historinha bastante interessante, que tinha um sábio numa vila muito pequena. Vocês já ouviram essa historinha, mas ela é bastante interessante e esclarece bem. E tinha um aluno que queria, de qualquer jeito, dar uma lição nesse sábio. Ele era um senhor já, tinha muita sabedoria, né? Era bem sábio, né? O que esse aluno fez? Pegou um pássaro, colocou entre as mãos. Hoje eu vou pegar o sábio. E segurou o pássaro entre a mão. Eu vou perguntar para o sábio se esse pássaro está vivo ou está morto. Se ele disser que está vivo, eu vou esmagar o pássaro e mato. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e solto o pássaro. Quer dizer, não tinha escapatória para o sábio. Aí o aluno perguntou, eu estou com um pássaro na mão, pergunta para o sábio. E eu gostaria que o senhor me respondesse, esse pássaro está vivo ou está morto? Olha a resposta do sábio.
O destino desse pássaro está em sua mão. O destino desse pássaro está em sua... Olha que resposta. Então, o destino da nossa vida está em nossas mãos. Compete a nós fazer a caminhada. Muitas vezes a gente culpa o governo, culpa o marido, culpa a esposa, culpa o vizinho, culpa um monte de coisa e não culpa nós mesmos. É mais fácil, como diz, né? Culpar os outros do que ver nossos próprios erros, nossos próprios defeitos. Né? Eu fiz uma pequena introdução para a gente falar um pouquinho, então. Jesus acalma a tempestade, que tem tudo a ver nesse momento que os Espíritos nos falam, né? Do momento do nosso planeta está no momento de transição, de mudanças. Quantos e quantos Espíritos estão tendo a última oportunidade de aproveitamento aqui. Sabe? Isso não é de agora, já vem há algum tempo. Então, Jesus acalma essa tempestade. A gente sabe que existem tempestades individuais e tempestade coletiva, grandes tempestades, gente. E só existe tempestade coletiva porque existe tempestades individuais. O individual forma o coletivo. E Jesus acalma essa tempestade. Jesus é o nosso guia, Jesus é o nosso modelo. Então, vamos falar um pouquinho de Jesus, né? Nós temos no ano 2025, depois de Jesus. Jesus dividiu o mundo, né? Antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Que é o modelo e guia da humanidade. Vide Jesus. O que é guia? Guias serve para nos mostrar o caminho. Quando a gente vai a algum lugar, a gente vai fazer alguma caminhada, andar no meio de uma floresta, no mato, algum lugar que a gente não conhece, a gente faz o quê? Contrata um guia. O guia conhece o caminho. Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, Jesus é esse guia, é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é modelo? Modelo é para ser copiado. Para que serve um modelo? Quando a gente tem um modelo? Para que a gente seja copiado. Numa situação, como é que Jesus se comportaria? Como é que seria o nosso comportamento? Lógico, nós não estamos no nível de Jesus, mas é um modelo para que a gente possa copiar, para que a gente possa acalmar as nossas tempestades, gente. Todos nós temos tempestades, tá? Uns mais, outros menos, tá? Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Eu sou a luz do mundo, o sal da terra. Então, Jesus, gente, não tem, é o nosso modelo, é o nosso guia, para que a gente possa nos encontrar essa paz interior, esse equilíbrio, acalmar essa tempestade. Jesus diz que ele é a porta. Jesus é a porta, tá? E o Espiritismo é a chave, gente. Se Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave. Tá? É o farol que nos ilumina, que nos aquece. O Espiritismo nos desperta a consciência, nos consola, nos esclarece. O Espiritismo não ensina nada contrário que Jesus ensinou. Pelo contrário, vem ensinar, vem nos mostrar de uma forma mais simples os porquês da vida. Por que nós estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Por que nós sofremos? Para onde iremos? De onde nós viemos? Os porquês da vida. É o maior tratado filosófico que a gente tem, chama o Livro dos Espíritos. Responde essas grandes indagações. Então, o Espiritismo, se Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave que explica com facilidade esses ensinamentos. Por que o Espiritismo consola? Porque ele esclarece. A gente só pode ser consolado se a gente tiver esclarecimento. Vou dar um exemplo para vocês. O que é consolar é esclarecer. Quando a gente perde um ente querido, gente, acho que não tem dor maior. Vamos pegar um exemplo bem duro, bem grosseiro, né? Perder não. É o filho, né, que morreu, desencarnou, porque a gente não perde. A gente perde dinheiro, documento, mas as pessoas que a gente ama, a gente nunca perde. Um filho, ele morreu, desencarnou. Como é que o Espiritismo pode nos consolar? Esclarecendo que aquele filho não morreu, que aquele filho continua vivo, que aquele filho apenas fez uma viagem um pouco antes que nós. Que nós também iremos fazer essa viagem, já que aqui nada é permanente, nada é fixo, tudo é temporário. Que a gente pode se encontrar no desmembramento pelo sonho, que essa separação é temporária.
que as pessoas que se amam jamais se separam, sim, momentaneamente. Então, com o esclarecimento, a pessoa acaba se consolando. Isso nos ajuda, tá? Isso nos esclarece. Por isso que o Espiritismo desperta a consciência. É uma doutrina consoladora. Mas aí é a necessidade do estudo, do aprendizado, né? Porque muitas vezes a gente quer que tudo caia do céu. Então, Jesus, Espiritismo e Evangelho, gente. O Evangelho, a gente vê que Kardec teve o bom senso de só trazer os ensinamentos morais. Não ficou com a parte, né, da vida de Cristo, os milagres de Cristo, que tem muita briga, essa dissensão. Kardec só trouxe os ensinamentos morais, humildade, paciência, perdão, perdoai os inimigos. Por quê? Porque isso aí, todas as religiões são unânimes. O perdão, a humildade, caridade, fraternidade, né? São unânimes. Então, o Evangelho é atemporal. O Evangelho, meus irmãos, os ensinamentos que Cristo nos trouxe, não fala para nós, o homem mortal, fala para o espírito imortal. Os ensinamentos do Evangelho que Jesus nos trouxe nos serviu na época de Jesus, está nos servindo agora e vai servir daqui a 2000 anos. São leis morais que nós devemos desenvolver dentro de nós. Então, o Evangelho não é um livro de notícia, não é um livro histórico, não, uma conduta de ética moral. Conduta de ética moral atemporal para toda a população. Não para uma religião, para nós espíritos, não, para todo mundo. É um código de ética moral, que traz as leis morais, traz as leis divinas de Deus. A importância, então, da gente estudar o Evangelho, principalmente aplicar em nós os ensinamentos que o Evangelho nos traz, meus irmãos. Porque não adianta nada a gente vir aqui na Casa Espírita, a gente ouvir palestra, estudar, e a gente não aplicar isso em nós, sabe? A gente tem teoria, mas e a prática? Como é que fica? Portanto, nossa é a vivência. Tá? O Espiritismo não diz que nos oferece o céu. O Espiritismo também não nos oferece o inferno. O Espiritismo diz que o objetivo do Espiritismo é tornar o ser humano bom. O ser humano de bem. Não o ser humano que vive bem, mas o ser humano do bem, que pratica o bem. O Espiritismo nos torna melhor que os outros. O Espiritismo nos torna melhor para os outros. Tá? E não é diz que só o Espiritismo salva. Fora da caridade não há salvação, meus irmãos. Fora da caridade. A gente procurar desenvolver a empatia, a gente procurar desenvolver essa virtude dentro de nós, a caridade. Porque só pode ser caridoso quem tem humildade. Se a gente não for humilde, a gente não consegue ser caridoso. O Espiritismo não é fácil, gente. O Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque a gente compromisso, responsabilidade, a consciência cobra, sabe? Não é que sejamos perfeitos, mas a gente começa a despertar para as coisas. É mais ou menos assim, quem aprendeu a andar de bicicleta, né? Nunca mais esquece. Quem conhece o Espiritismo pode até deixar de ser espírita, mas os ensinamentos que nós aprendemos ficam registrados. Tá? A gente não esquece jamais, ou como aquele que aprendeu a ler, nunca mais esquece. E a doutrina espírita é isso aí, fora da caridade não há salvação. Então a religião, meus irmãos, não salva ninguém. Tá? Rótulo religioso, pouco importa. Pode ser salvo um ateu que não acredita em Deus, mas pratica caridade, do que um religioso, um pastor, um espírita, um padre, e daí? Sabe? Então a rótulo, verniz, não significa nada. Significa sua essência. É isso que o Espiritismo, é isso que Jesus nos traz. É o culto do coração, de dentro para fora. Né? Que Jesus mais criticava era a hipocrisia, túmulo caiado, né? Vocês me louvam com a boca, mas tem um fel no coração, né? Então é hipocrisia. Então é o culto de dentro. Por isso que na casa espírita a gente não tem vela, não tem altares, não tem vestimento, ninguém veste. Não, gente, a gente estamos aqui, somos todos aprendizes. Ninguém é melhor que ninguém. Se a gente fosse esperar alguém vir aqui fazer palestra que a pessoa não tem defeito, só teve Jesus aqui, até ele foi crucificado. Se esperar alguém que dá passe e não tenha defeito, impossível, né, gente? Por quê? Porque somos todos aprendizes, somos espíritos imperfeitos. O que Kardec fala? Como é que você conhece o verdadeiro espírito? Aquele que se esforça para domar suas má tendências. É o esforço de domar
nossas más tendências. E ninguém precisa apontar para nós quais são as nossas más tendências. Todos nós sabemos quais são nossos vícios. O que nós precisamos melhorar? Será que alguém precisa apontar, né? Você precisa deixar de fumar, você precisa parar de usar drogas, você precisa falar mal dos outros. Não, a gente sabe. Ninguém precisa apontar para nós nossos vícios, nossos defeitos. Então, compete a nós fazer essa viagem. Por isso que eu disse, nós somos os construtores do nosso destino. O Espiritismo está aí ao alcance de todo mundo. Só dependemos do nosso esforço de domar as nossas má tendências para que nós sejamos um pouquinho melhores, gente. Para que a gente, quando voltar para o mundo espiritual, e vamos voltar, ninguém tem dúvida disso, né? Que a gente possa chegar melhor lá que quando aqui nós chegamos, levar um pouquinho mais na nossa bagagem espiritual, para que a gente possa encontrar essa paz, essa tempestade que todo mundo volta. Agora nós vamos falar, gente, um pouquinho dessa passagem, Jesus acalma a tempestade, tá? Essa passagem está em todos os evangelhos, de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Nós vamos ver, não com a parte material dessa passagem, desses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Jesus acalma a tempestade, mas com a lente do Espiritismo. Vamos ver a parte espiritual, o que nós podemos tirar a essência, não que vai se esgotar o assunto, nós não vamos esgotar nunca. Outros virão aqui e vão falar dessa mesma passagem, né? De forma diferente, mas a essência é o mesmo. Então, esse ensinamento de Jesus, ele nos trouxe há 2000 anos e estamos aqui debatendo, aprendendo. É uma passagem muito, muito interessante. Jesus, no entardecer, né, estava ali no Mar da Galileia. Na realidade, o Mar da Galileia, gente, não é um mar, é um lago, tá? É muito, muito grande. Tem 19 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Por isso que falava o Mar da Galileia, que era muito importante para aquela região lá, porque tinha várias cidades em volta, né? Magdala, Cafarnaum, tinha várias cidades que eles... E Jesus estava de um lado, e chegando no entardecer, ele disse para os apóstolos, olha, é necessário que nós atravessamos para o outro lado, nós vamos para o outro lado. E aqueles apóstolos, como você sabe, a maioria eram pescadores. Tinha bastante conhecimento da travessia, não era a primeira vez que fazia. Jesus adentra o barco, vai primeiro ao barco, chama os apóstolos, né, que era necessário para que se fizesse a travessia. Jesus vai ao fundo do barco, pega uma almofada, um travesseiro na popa, popa é o fundo do barco, e deita lá e adormece. E eles vão atravessando. E no meio da travessia vem uma grande tempestade. E o barco começa a pegar água. E os apóstolos ficam desesperados, né? É necessário que a gente acorde Jesus, porque nós vamos perecer, nós vamos morrer. Senhor, é necessário que você acorde, porque o barco está adentrando água e nós vamos afundar. No Evangelho, a essência é essa, mas estou falando com as minhas palavras, nós vamos afundar. Jesus levanta, vai para a proa, né, na frente do barco, né? E diz para o vento, para a tempestade, aquietai, acalmai. Como num passe de mágica, aquelas ondas que, né, enormes, aquela ventania, serenou. E Jesus ainda diz assim, por que esse desespero, homens de pouca fé? Aí os apóstolos dizem para ele assim, mas quem é esse? Que até a tempestade, que até o vento obedece. Quem é esse? Então, gente, essa é essa passagem de Jesus acalmando a tempestade. O que nós vamos... Não a parte material, que deve ter sido uma coisa fabulosa, mas a parte espiritual, com a lente do Espiritismo, com a lupa do Espiritismo. Se Jesus é a porta, o Espiritismo é a chave, qual que nós podemos tirar ensinamentos espirituais dessa passagem? O que nós podemos aplicar em nós, na nossa vida diária, meus irmãos? Pois bem, por que Jesus adentrou primeiro ao barco? Por que Jesus adentrou? Porque Jesus, gente, é o governador desse planeta. Jesus está aqui desde os primórdios. Ele é um dos engenheiros da Terra, da formação do nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra, segundo essa ciência, tá? Não é religião. Tem mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Nem sei quanto que é isso. 4 bilhões, isso aí pelo sistema carbono. A geologia diz que a Terra tem mais ou menos de 4 bilhões a 500 milhões de anos.
Se Jesus foi um dos seus engenheiros, um dos seus planejadores, isso quer dizer que 4 bilhões a 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Por isso que ele adentrou primeiro ao barco, para depois vir nós, a população, para dar vida à terra. O que representa o barco? O que representa a travessia? A nossa reencarnação. Nós estamos numa margem, vamos passar para outra margem. A reencarnação é uma forma da gente se evoluir. Porque se nós não entendermos a reencarnação, a gente não pode entender o próprio Deus, a justiça divina. Porque a justiça divina se dá através da reencarnação. Que nós possamos estar resgatando, né? Fazendo nossas provas, nossas expiações, acontece através da nossa volta aqui na Terra. Então a reencarnação é a justiça divina se manifestando, dando condições de nós se resgatar, de nós expiar, de nós adquirir experiência. E como é que se dá a justiça divina? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Porque senão a gente não entenderia o próprio Deus. Uma criança, né, que nasce cega, paralítica, rasteja no chão igual cobra, meu Deus, o que essa criança fez para nascer desse jeito? A outra nasce loirinha, bonitinha, de olho azul, a vida só sorri. Não são todos filhos de Deus? Por que uma nasce nessa condição e outra não nasce na outra? Aquele pai de família lá que trabalha, tem 4 filhos, a mulher fica doente, os filhos ficam doentes, nada floria, a vida para ele parece que é um martírio, nasceu na terra para sofrer, só dor, só sofrimento. Outra vida só sorri, vive em abundância. Poxa, se Deus é Pai, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é compaixão, por que essa desigualdade? Por que um sofre tanto e o outro é tão feliz? Se a gente não compreender a lei da reencarnação, a lei da justiça divina, a gente não pode compreender o próprio Deus. Então, o objetivo da reencarnação é o nosso resgate, é o nosso pagamento. E quanto que dura a nossa dor, o nosso sofrimento? É a pergunta 1004 do Livro dos Espíritos. Quanto que dura a nossa dor? Quanto dura o nosso sofrimento? Depende de nós. Quando a gente se modificar, a gente se transformar. Depende de nós, a pergunta 1004 do Livro do Espírito. Quanto mais endurecido nós formos, mais dor, mais sofrimento nós temos. Quando a gente entender o verdadeiro sentido da vida, o objetivo da vida, de modificação, de renovação, as nossas dores, o nosso sofrimento vão sendo aliviados. Então a gente vê que não é castigo de Deus, ou Deus está premiando alguém. Nós estamos construindo tudo, meus irmãos, tudo na vida se chama colheita, tá? Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Então, se nós estamos colhendo alguma coisa, porque nós plantamos. Talvez não nessa existência, mas em outras, em quantas existências. Nós dizemos que nós erramos no atacado e pagamos a conta gota. E depois reclamamos que a nossa cruz é muito pesada. Então, meus irmãos, tudo na vida é colheita. Então, a bendita reencarnação, essa travessia do barco, representa a nossa reencarnação, de uma margem para outra. E o que representa essa tempestade? A tempestade representa as dificuldades que nós vamos ter em nossa existência. Ou será que a Terra é um mundo, né, de mundos felizes, mundo onde só vive espíritos já bastante evoluídos? Não, a Terra é um mundo de provas e expiações, agora que está se mudando para um mundo de regeneração. Então, as tempestades, todos nós vamos ter tempestades. Todos, tá? Então a vida é assim, um momento de calmaria, um momento de agitação. É como a gente fosse num parque, né? A gente vê a roda gigante. Um momento nós estamos lá em cima, estamos aqui no meio, estamos aqui embaixo. Então essas tempestades representam as dificuldades, os problemas que nós temos na vida e vamos ter. Mas como é que nós agimos? Como é que nós nos comportamos perante as dificuldades, perante os problemas da vida que todos nós vamos ter? Ninguém vai passar aqui sem ter dificuldades, sem ter problema. Então vamos ter. Como é que a gente age? Como é que a gente se comporta durante essas dificuldades, esses problemas da vida? Quando o problema bater em nossa porta, ninguém precisa
oferecer uma cadeira, oferecer um cafezinho, abrir a porta, manda sentar. Procura fechar logo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse copo aqui, tá? Não vou perguntar se ele está cheio ou está vazio, ele está cheio. Ele pesa, acho que umas 200 gramas, 150 gramas. É um copo, tá? Imagine se eu ficar com esse copo 1 minuto. Meu braço está legal. 10 minutos. 1 hora. 2 horas. 1 dia. Quanto mais eu segurar esse copo, o peso é o mesmo. A gente vê que a água é a mesma, 200 gramas. Mas quanto mais eu segurar esse copo, eu vou ficar com uma dor horrível no braço, porque eu estou segurando. Se eu ficar um pouquinho com ele, não vou sentir nada. Mas tenta ficar segurando 1 hora, 2 horas, ou 5 horas, 10 horas. Quanto mais eu segurar, eu vou sentir uma dor enorme no braço. O que isso tem a ver? É os nossos problemas, meus irmãos. Quanto mais nós ficamos segurando, gastando o nosso problema, mais dor, mais sofrimento nós temos. Se nós conseguirmos libertar logo, sair logo do nosso problema, das nossas dificuldades, a gente vai se sentir aliviado. Vocês conhecem aquele provérbio chinês, né? Se o seu problema tem solução, ótimo, tem solução. Se o teu problema não tem solução, também está resolvido, não tem solução. Então, a gente vê que muitas vezes a gente começa a sofrer por imaginação. A gente não sabe o que é real, o que é imaginário. A gente começa a criar situações imaginárias e nós sofremos. Se o teu problema tem solução, ótimo, tem solução. Se o teu problema não tem solução, está solucionado. Vamos dar um exemplo bem grosseiro assim. Imagina uma pessoa que está diagnóstico de câncer. Poxa, não é coisa estigma, ninguém quer, né? Mas tem solução, tem problema, tem tratamento. Vai atrás. A perda de um ente querido, tem solução, gente? Adianta a gente ficar com depressão, ficar no quarto fechado, ficar o dia inteiro no cemitério? Tem solução? Não tem, gente. É resignação, aceitação, é o esclarecimento, é o consolo, sabe? Para a gente se situar. Que não adianta nada a gente ficar dentro de um quarto fechado lá, não abrir a porta, não abrir a janela. Aquele ente querido está recebendo todas essas energias, todas essas vibrações negativas. Além de não ajudar o ente querido que partiu, também complica a nossa saúde física. Não tem solução. Quer dizer, você tem que ter o bom senso, você tem que ter o equilíbrio. Tudo na vida é equilíbrio, bom senso. Por isso que a gente está aqui para aprender. Então, esses milindres, esses problemas na vida, faz parte. As tempestades vai fazer parte da nossa existência. O grande problema, maior desafio, o grande problema nas tempestades, na dificuldade, é aquele que pula fora do barco, via chamado suicídio. A gente está vendo aí, parece que essa época é do suicídio, de pessoas jovens. Meu Deus, a gente vê que tanta loucura, tanto desequilíbrio, tanto vazio existencial, já que a Terra é a passagem, já que a Terra nada que é permanente, nada que é fixo. A pessoa não encontra o sentido da vida, o vazio existencial se suicida. O bem maior, já não tem coisa mais linda, mais maravilhosa que a vida. A gente tem que viver a vida em plenitude. Agradecer a cada dia a Deus no amanhecer. Abrir uma janela, sentir, ver a natureza, uma planta, uma criança. Dá um sentido na vida. Porque aqui é passageiro. E as pessoas começam a se fechar, e perde o vazio existencial. Tira o maior bem que nós temos, que se chama vida física, vida material. Porque a vida espiritual, nós somos imortais, não vamos morrer nunca. Mas nos causa muita dor, muito sofrimento. Se a pessoa tinha um problema, aquele problema é multiplicado por 1000. Porque a gente tem fluidos vitais. O suicídio tem muitos fluidos vitais. É igual uma pilha, quer dizer, descartou uma pilha e ainda tinha muita energia. Então, gente, não existe coisa pior, né? O maior engano, a maior covardia contra a justiça divina é a gente tirar a vida física, porque não vai resolver problema nenhum. Nós vamos continuar vivos com as nossas dores, o nosso sofrimento, agarrar o corpo físico, uma série de coisas que acontecem com o suicídio que nós sabemos. Então, gente, não vamos perseverar até o fim. O que representa o Jesus no fundo do barco? O espírito de nível de Jesus, pensar na tempestade, está dormindo. Jesus que disse que não tinha nem uma pedra para encostar a cabeça, mas estava dormindo num travesseiro. O que representa Jesus dormindo no fundo do barco ali, né, descansando aí? Travesseiro, gente, almofada, representa a ociosidade,
representa preguiça, representa a pessoa ficar sem sentido da vida. Então, a prova não é de Jesus, a prova é nossa. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, mas compete a nós sair da nossa ociosidade, da nossa zona de conforto, da nossa preguiça. Vinde a mim. O que quer dizer vinde a mim? Dá o primeiro passo, ande, saia da sua monotonia, saia do seu estágio que você se encontra. Vinde a mim, saia, caminha, vinha até mim, eu estou aqui. Como ele diz aquele paralítico, pega seu leito e ande, caminha, levante, toma seu leito e ande. Ou seja, se movimenta. Então Jesus, a prova é nossa. Jesus é o nosso modelo, nosso guia. Nós temos que pôr Jesus não no fundo do barco, mas na nossa frente, na proa, para que a gente possa seguir o modelo, que a gente possa seguir o guia. Então Jesus acalma essas tempestades, mas depende de nós. A gente dá o primeiro passo, a gente dá o primeiro caminhar, sair da nossa ociosidade, da nossa zona de conforto. Homens de pouca fé, né? Será que a gente tem fé? Como é que anda a nossa fé, né? O que é fé? Fé é confiança, sabe? Confiança em Deus, sabe? Que tudo na terra é passageiro. A gente está sempre repetindo, os Espíritos estão sempre nos alertando. Gente, na terra tudo é passageiro. Vamos ter fé, vamos ter confiança. Fé em Deus, e fé humana, e fé em nós mesmos. Poxa, a fé movimenta. A fé é igual um fermento. A gente coloca um pouquinho de fermento na massa, toda a massa é levedada pelo fermento. A fé é isso que movimenta. Homens de pouca fé. Está certo que a gente não vai ter fé igual Jesus, mas que a gente tenha confiança. Que ninguém de nós estamos desamparados. Ninguém de nós aqui se encontra sem a proteção. Todos nós temos nossos anjos de guarda, temos nossos guias, companheiros nossos que se comprometeram na parte espiritual de estar conosco durante toda a nossa existência, toda a nossa reencarnação. Então vamos ter fé, gente. Vai passar. Beleza vai passar, saúde vai passar, doença vai passar, riqueza vai passar, pobreza vai passar. Tudo é passageiro aqui. Então, tenhamos pouca fé. Quem é esse, né? Que até o vento e a tempestade obedecem no final. Então, Jesus, como eu disse para vocês, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel disse que esses espíritos puros da prede de Jesus se reuniram 2 vezes na Terra. A primeira, para a formação do globo, se reuniram no Sol, para formar a Terra. E a segunda foi para a vinda de Jesus, para Jesus se reencarnar aqui na Terra. Então, quem é esse? Jesus é esse modelo, esse guia que 4 bilhões e 500 milhões de anos é um espírito puro, gente. Então, Jesus acalma a nossa tempestade. Então, essa é a nossa reflexão da noite. O Espiritismo está aí, é para que a gente se torne uma pessoa humana de bem. Não que viva bem, mas que a gente faça o bem. E o Espiritismo, nós não vamos tornar melhor que os outros, mas que nós tornamos melhores para os outros, meus irmãos. Porque a vida aqui vai passar muito rapidamente. Então a gente sou muito grato à bendita doutrina espírita, né? Que desperta a nossa consciência, nos consola. Essas abençoadas casas espíritas que nos ilumina, que nos esclarece, que tanto bem nos faz, meus irmãos. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer essa aplicação em nós mesmos. Não adianta nada a gente vir aqui tomar passe, receber tratamento espiritual e sair portanto para fora, a gente continuar a mesma pessoa. A gente não se modificar, a gente não se transformar, sabe? É isso que precisa despertar nós, conhecer a nós mesmos, para que a gente possa domar as nossas más tendências, as nossas más paixões. Então, essa reflexão da noite, Jesus acalma a nossa tempestade, nesse momento que nós estamos vivendo grandes tempestades, a gente está por aí. Compete a nós, então, fazer as nossas escolhas. Compete a nós ser construtores da nosso destino. Sempre temos escolhas. Sempre temos 2 estradas. Nós temos livre-arbítrio. Então, plantação e colheita. Tá? Não existe milagre e não existe castigo de Deus. Existe a lei de ação e reação, de causa e efeito. Jesus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine, meus irmãos. Vou fazer a prece. Apaga a luz aqui. Então vamos agradecer ao Senhor da vida, a bendita
oportunidade. Esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão, esse Deus que dá todas as oportunidades a seus filhos, a cada novo dia, a cada novo amanhecer, os talentos necessários para nossas experiências, para o nosso aprendizado, a cada novo dia. Por isso somos gratos, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso abençoado corpo material, corpo espiritual. Ao Mestre Jesus, esse amigo, esse irmão, nosso modelo e guia, esse amigo incondicional de todas as horas, que seja sempre presente em nossa vida, nos intuindo, nos ajudando, nos amparando. Gratidão à bendita doutrina espírita pelo esclarecimento, pela iluminação, pelo despertar da nossa consciência. Essa abençoada casa com uma árvore frondosa que acolhe todos nós, viajores da estrada, pelos benditos ensinamentos que nos traz, que tanto bem nos faz. Gratidão aos dirigentes desse abençoado trabalho dessa casa. Possa cada um dos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, possa estar recebendo aquilo que precisa, aquilo que merece, que nenhum de nós se encontra desamparado. Que Jesus, com sua infinita misericórdia, nos envolva, nos ilumine, ampare e abençoe todos nós. Que assim seja, Senhor.